heroína, morfina, oxicodona, cocaína e fentanil. Todas essas drogas têm duas coisas em comum. Vocês sabem me dizer quais são? Eu imaginei. Essas drogas causam vício em uso não controlado e foram feitas para uso medicinal. Desde a década de 70, a heroína e a cocaína estão em reportagens nacionais e internacionais por causa de uma crise sem precedentes de tráfico de drogas. O problema é que a morfina, oxicodona e fentanil são utilizadas hoje em hospitais para tratamento contra dores. A origem de todas essas substâncias é puramente medicinal na tentativa de melhorar a medicina ocidental. Meu nome é Laís Valho e eu vou falar de como a medicina gerou o narcotráfico. Existem vários tipos de drogas. As mais conhecidas são a cocaína e a heroína, mas elas têm origens diferentes. Enquanto a cocaína tem origem na planta coca, a heroína é um opioide. Mas o que é um opioide? Ópio ou opioides são drogas feitas a partir da extração da flor da papoula, e elas podem ser naturais quando não sofrem nenhuma alteração na composição, semissintéticas quando sofrem algum tipo de alteração na composição ou totalmente sintéticas, como agem como se fosse um opioide. É importante dizer que os opioides, eles adormecem dores e por isso são tão viciantes. A história dos opioides não começa tão cedo quanto a gente imagina. Existem algumas evidências arqueológicas que a papoula era produzida pelos sumérios na antiguidade. Médicos ao longo da história receitaram o ópio como se fosse um coquetel alcoólico. E os sumérios referenciavam a papoula como a planta da felicidade. A papoula chegou à Índia e, com o estabelecimento da Companhia Britânica das Índias Orientais, os britânicos ficaram muito interessados na venda do ópio indiano, que utilizavam para pagar importação de produtos da China. A China, vendo que a sua população estava ficando viciada, perder intelecto e lentamente definhar, resolveu proibir a venda da droga. Em retaliação, os britânicos lançaram não uma, mas 2 guerras contra eles, que foram ganhos pelos britânicos. E continuaram lucrando com a venda da droga, que rapidamente se espalhou pelas Américas e pela Europa. Em 1805, surge o primeiro opioide natural, a morfina. Ela é o primeiro remédio contra a dor na história da medicina e foi descoberta pelo assistente de farmácia Frederick Serturner. Ela é utilizada até hoje em hospitais para tratamento de câncer e tratamento paliativo. E é importante dizer que o Serturner tentou avisar dos riscos que a morfina envolvia, mas ninguém o deu ouvidos. Eu vi meu avô usar morfina por questões médicas, e eu lembro de ficar com medo dele ficar viciado naquilo, mas ele não ficou, justamente porque ele estava em um ambiente controlado. Voltando à história, a coisa realmente saiu fora do controle com a Guerra Civil Americana, que disseminou o uso de ópio e morfina entre os soldados que sofriam com algum tipo de dor em decorrência de algum ferimento ou doença causada pelas más condições de higiene do campo de batalha. Os soldados, recomendados por médicos, acabavam tomando ópio e morfina, sem qualquer tipo de controle, e essa é considerada a primeira epidemia de drogas nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, outra droga estava sendo introduzida na medicina, a cocaína. A cocaína já foi utilizada por milhões de pessoas, e até alguns famosos, como Amy Winehouse e Whitney Houston. Ela foi sintetizada em 1859 pelo Albert Niemann, um químico alemão, e o próprio Sigmund Freud usou, estudou e defendeu o uso da cocaína, já que ele disse que melhorava sua depressão, ele se sentia bem mais disposto para trabalhar. Enfim, em seu livro sobre a coca, ele dizia que a substância não produzia vícios e nem efeitos colaterais. Isso até um amigo seu morrer por conta de uma overdose de cocaína. Depois de um tempo, ele recomendou a cocaína para um oftalmologista alemão, que considerou a cocaína um anestesiante para cirurgias de catarata. Hoje em dia, é confirmado que a droga
é um anestesiante, portanto, ela não adormece a dor, e sim bloqueia ela. A cocaína era um milagre na época que foi desenvolvida, tanto que foi vendida como elixires revigorantes e energizantes. Em 1885, o John Pemberton formulou uma espécie de vinho sem álcool com cocaína e chamou o produto de French Wine Coca. Um ano depois, o produto foi reformulado por uma tônica e recebeu o nome de Coca-Cola. O marketing da empresa falava que a Coca-Cola era um produto medicinal e intelectual. Até 1909, a Coca-Cola e outras 69 bebidas nos Estados Unidos possuíam cocaína em sua composição. Ao mesmo tempo, outra droga surgia que até rima com a cocaína: a heroína. A heroína foi o primeiro opioide semissintético e foi sintetizado em 1874 pelo químico inglês Alder Wright, em Londres. Ninguém acreditava no potencial dessa droga, até o pesquisador da Bayer, Henrik Dresser, acreditar que a heroína era mais potente que a morfina e mais segura do que ela. Ele ficou fascinado pela atuação milagrosa da droga, tanto que é por isso que hoje é conhecida como heroína, por causa do marketing da empresa. No começo do século XX, já era de conhecimento geral que esses medicamentos, eram viciantes. E por isso, em 1914, o governo americano proibiu a cocaína e, uma década depois, a heroína. O que não quer dizer que o consumo diminuiu. Ao contrário, ele apenas aumentou. Assim como a lei seca apenas aumentou a procura de bebida alcoólica nos Estados Unidos, a proibição dessas drogas também aumentou a procura, a violência e o crime nos Estados Unidos. E isso é uma prova de surgimento de gangsters famosos como Al Capone, que ganharam muito dinheiro vendendo álcool e cocaína, heroína e outras drogas. E assim que organizações criminosas que a gente conhece hoje se formam nos espectros que a gente conhece. Organizações criminosas se formaram para produzir e vender drogas, agora que eram ilícitas. O narcotráfico é um problema global, já que as rotas podem ser aéreas, tráficas ou marítimas. Marítimas? Tá. Além disso, para piorar a situação, especialmente cartéis de droga em países subdesenvolvidos como Brasil e Colômbia, incentiva a corrupção ao pagar para pessoas da polícia, por exemplo, manter suas operações fora do radar. Na Primeira Guerra Mundial, numa tentativa de sedar soldados feridos, médicos e alemães acabaram inventando um remédio 3 vezes mais potente que a heroína, o oxicodona. O oxicodona é um dos remédios maiores causadores de dependência química nos Estados Unidos e no mundo. Isso se deve à questão de marketing agressivo de empresas farmacêuticas. Além disso, os médicos eram incentivados a dar oxicodona para os pacientes, fazendo o uso crescer muito maior do que era necessário. O Brasil não sofre com isso, especialmente porque os médicos brasileiros não recomendam oxicodona ou morfina para qualquer um. O uso dessas substâncias em ambiente controlado é seguro e é assim que deveria ser. O problema são receitas médicas sem controle e ambientes sem controle. A ONU estima que o narcotráfico gera 400 bilhões de dólares anualmente, e tudo isso na ilegalidade. Os países que mais exportam drogas é o Afeganistão, a Colômbia e o México. Esse é um mapa do narcotráfico mundial. É possível ver nesse mapa que a plantação de ópio ocorre principalmente na África e na Ásia, com a plantação de coca acontecendo na América do Sul. Existe uma nova droga no mercado, e ela está devastando cidades americanas. É o fentanil, que é 50 vezes mais potente que a heroína, um opioide totalmente sintético e recomendado apenas para tratamento em pacientes oncológicos.
Só que os cartéis mexicanos estão misturando cocaína com fentanil. E isso está aumentando a violência na fronteira estadunidense e mexicana. Na cidade de Tijuana, no México, os paramédicos têm cerca de 2 a 3 chamadas de overdose durante a noite. Isso por dia. Com isso, tudo isso que eu acabei de falar, é possível ver que existe uma clara relação entre a medicina e o narcotráfico. Esses medicamentos milagrosos que eram para ajudar a população mundial acabaram se tornando um motivo de guerras, violência e disputas de território. É uma questão de saúde, segurança pública e medicina. Não é só prender traficantes, não é só apreender pacotes de drogas. É também se importar com as pessoas que acabam se viciando. O vício é um escapismo da dor, da realidade e da alma. As pessoas que estão no ciclo do vício não estão lá porque elas querem, e sim porque elas fazem parte de um problema social muito maior e muito mais profundo na sociedade. O ciclo do vício é causado por pessoas que entram no ciclo, acabam sempre voltando para comprar e chamam conhecidos para dentro do ciclo. Isso retroalimenta ele. E foi assim que os medicamentos milagrosos se tornaram os vilões na história.